Bom pessoal, olá a todos. Bom pessoal, já que gostaram tanto daquele meu outro vídeo, né? Vários cristãos vieram me xingar naquele vídeo onde eu mostro algumas bobagens absurdas, né? Dos ensinos de Jesus segundo João. Eu vou fazer então outra parte agora, as mentiras do Evangelho de João. Lembrando que o Evangelho de João é o que mais diviniza Jesus, tá? Os sinóticos não fazem isso. Se não tivesse esse Evangelho aqui, eu não teria nem Trindade, tá? Porque todos os versículos que eles usam para falar de Trindade vêm de João e algumas distorções paulinas, tá? Então, já que esse evangelho é tão bom, né, que pode transformar um homem em um Deus, né, ao ponto de ser a maior religião do mundo, né, que em vez de cultuar Deus, cultua um homem, será que esse evangelho transmite a verdade? Vamos entrar num consenso aqui. Se isso aqui é a palavra de Deus e foi inspirado pelo Espírito Santo, então não pode ter mentira aqui dentro. Concordam comigo? Se eu for escrever algo inspirado pelo Espírito Santo e falar, por exemplo, que Salvador é a capital de São Paulo, eu sou mentiroso. Concordam comigo? Então, da mesma forma, não pode ter mentiras no evangelho de João. Vamos começar aqui no capítulo 8, né, que é o campeão de recorde. Vou começar no versículo 20, que fala assim, ó. Vou ler para vocês. Essas palavras, Jesus, ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Então Jesus estava ensinando quem? Várias pessoas. Ele estava onde? No templo. Só que ele estava onde aqui no templo? No tesouro. O que é o tesouro? O tesouro é um lugar exclusivo lá no templo. Que nem vocês podem ver em Malaquias, que os pastores usam bastante esse texto, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. Só que esse lugar chamado de casa do tesouro, pessoal, só os sacerdotes podiam entrar. Como é que Jesus estaria aqui ensinando uma multidão se Jesus não era sacerdote? O próprio autor de Hebreus, ele fala assim, se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote seria, porque Jesus não era descendente de Levi. Então, como que aqui João, o autor, coloca Jesus ensinando dentro da casa do tesouro, que não era permitido a um judeu comum? Gostaria de ver os cristãos aqui me xingam responderem nos comentários. Ah, Ronaldo, mas ele era o Cristo, então abriram uma exceção para ele. Beleza, vou até aceitar essa resposta como válida. Mas e a multidão que estava aprendendo com ele? Estava fazendo o que na casa do tesouro? Quer dizer, então que eles abriram uma exceção, deixaram Jesus entrar num lugar que era proibido no templo, e mais uma multidão de pessoas? Por que João coloca Jesus aqui no lugar que era proibido? Complicado, né, pessoal? Vamos ver outro versículo aqui, ó. João 8, mesmo João 8, 36. Cadê o versículo 36? Tá 36? Acho que eu marquei errado aqui, pessoal. É 33, perdão. Jesus está discutindo aqui com os fariseus. Aí olha o que os fariseus dizem para Jesus, ó. Responderam-lhe, somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como pode dizer, tornar-vos-eis livres? Então o que acontece? Jesus está usando uma metáfora para dizer que eles eram escravos do pecado. Mas aqui os fariseus falam assim para Jesus, olha, nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos servos de ninguém. Não? Então aquela servidão do Egito, lá de Moisés, que mandou praga para libertar o povo, é mentirinha. A servidão da Babilônia, quando Nabucodonosor leva os judeus lá para a Babilônia para servir ao rei da Babilônia, também é mentirinha da Bíblia. Porque aqui, segundo Jesus, os fariseus dizem para ele, nós nunca fomos servos de ninguém, jamais fomos servos de alguém. Quer dizer que a descendência de Abraão nunca foi serva de ninguém? E outra, João coloca isso na boca dos fariseus. São os doutores da lei, pessoas que conhecem a Torá, a Bíblia, as Escrituras. Então quer dizer que os judeus nunca foram servos de ninguém. Nem do Egito, nem da Babilônia, nem da Pérsia. Os descendentes de Abraão nunca foram servos. Explique aí para mim, amadinhos. Por que aqui em João 8,33 os fariseus, não estou falando da metáfora de Jesus, estou falando por que os fariseus dizem que nunca foram servos de ninguém? É verdade isso ou é uma mentira? Porque se vocês me disserem que isso aqui é uma verdade, então várias partes da Bíblia são mentira. Pega lá o livro de Daniel, o livro de Êxodo, pega lá o livro lá de Esther, Esdra, tudo mentira. Porque os judeus nunca foram servos de ninguém, nunca foram escravos de ninguém. Então o autor aqui está mentindo. E se o autor está mentindo, como é que eu posso levar a sério uma pessoa que mente? Essa pessoa foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever isso? Os fariseus disseram que os judeus nunca foram servos de ninguém? Já colocam Jesus num lugar proibido. E ainda por cima os fariseus iriam dizer isso? Eu acho que em nenhuma época da humanidade os rabinos diriam uma coisa dessa. Ainda em João 8, deixa eu ver... Não, aqui eu copiei o versículo errado. Vamos ver aqui agora outro versículo. Vamos pegar João 5, 22 primeiro. Eu vou ler e vou comparar com outro versículo.
Porque o Pai a ninguém julga, que é Jesus falando, tá? Mas confiou ao Filho, que é Jesus, todo o julgamento. Então o Pai confiou no Filho todo o julgamento. João 3,17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo para ele. Ué, aqui em João 5 ele fala que Deus enviou o Filho e confiou nele todo o julgamento. Aqui em João 3 fala que não, Deus não enviou o Filho para julgar o mundo. Afinal, Deus enviou o Filho para julgar ou para não julgar o mundo? Tem mais, ó, João 5,30. Por mim mesmo nada posso fazer. Ainda dizem que Jesus é Deus, né? Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo. Porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele julga conforme ele ouve, e o julgamento dele é justo. João 5,15. Eu acho que eu copiei errado, acho que é 3,15, deixa eu ver. Não, aqui eu copiei o versículo errado, pessoal, mas vocês viram, ó, Jesus fala que não veio julgar o mundo, mas ao mesmo tempo ele fala que julga. E aí, como é que fica? Eu ia pegar um outro versículo que Jesus fala, que eu já falei no vídeo anterior. Aquele que não acredita em mim, eu não julgo. Ué, mas aquele não acabou de falar que julga conforme ouve? Respondo aí, Jesus julga ou Jesus não julga ninguém? Deus enviou Jesus para julgar o mundo ou não enviou para julgar o mundo? Está no mesmo evangelho. Vamos ver mais aqui, ó, João 10,33. Perdoe um cortezinho no vídeo, foi a queda de energia aqui, tá? Minha energia aqui está improvisada por enquanto. Ó. Os judeus lhe responderam: não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia. Porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Aí Jesus respondeu: não está escrito em vossa lei? Eu disse, sois deuses. O que está acontecendo aqui? Jesus se compara ao Pai, nos versículos anteriores, quando ele fala que ele e o Pai são um. Os judeus vão apedrejar Jesus. Aí Jesus questiona por que eles querem apedrejar ele. Ele fala, porque você está fazendo uma blasfêmia, você está se comparando a Deus. Aí ele fala, não está escrito na vossa lei? Engraçado é que vossa lei, né? Como se Jesus não fosse judeu, né? O Evangelho de João tem essa estranheza também. Ele destoa Jesus dos judeus. Sois deuses? Alguém acha que está escrito na lei de Moisés, sois deuses, pessoal? Quer dizer que Deus, ele se apresenta como o único Deus, ele fala que não tem outro Deus. Ele até levanta profetas para falar que ele é o único Deus. Ele levanta Elias para fazer o desafio de Baal, para provar que não existe outros deuses. Vocês acham que Deus ia escrever assim, sois deuses? Não, ele nunca disse isso, eu já tenho um vídeo provando isso, tá? Aqui Jesus está citando um salmo, primeiro que aqui não é nem lei, né? É um salmo. Jesus parece que não sabe a diferença de lei de um salmo. Salmos são cantos, lei são mandamentos. Então, além de ele não saber a diferença que ele está citando um salmo, o salmo aqui não está dizendo sois deuses. Aqui em hebraico é Elohim. Elohim quer dizer que Deus deu autoridade a algumas pessoas, como os juízes de Israel, por exemplo. Eu já tenho um vídeo aqui explicando isso. Mas Jesus usa esse versículo distorcido, provavelmente do grego, da Septuaginta, para usar em sua defesa, como se isso fosse colar com os judeus. Qualquer judeu de qualquer época sabe que Deus nunca falou que as pessoas são deuses, mas Jesus usa isso em sua defesa. E eu pergunto, que deuses que são esses que Jesus está respaldando aqui? Porque se Jesus acredita aqui, que está escrito na lei de Moisés, que Deus falou, sois deuses, quem são os deuses? As pessoas são deuses? Vocês estão vendo como é um absurdo aqui nesse evangelho? E para finalizar, deixa eu voltar aqui para João 5, deixa eu ver o que eu anotei aqui. João 5, 15 e 16. Quando Jesus cura um homem na piscina de Betseda. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Bom, aqui o autor está dando a entender que os judeus queriam matar Jesus porque ele fazia curas no sábado. Só que tem um problema. Na verdade, isso nunca foi proibido. Na verdade, na época de Jesus, as escolas rabínicas, que tinha a escola de Hillel e a escola de Shammai, elas já tinham definido em tratado que não era proibido fazer cura em sábado. Se alguém tivesse doente, precisar procurar um médico, alguma coisa, no sábado era permitido. Tanto que o próprio Jesus aqui, segundo João,
Deixa eu ver se é esse versículo aqui de 5,46. Ele diz isso. Não, não é esse. Eu não anotei o versículo, mas o próprio Jesus ele fala aqui na discussão dele com os judeus que eles faziam circuncisão no sábado. Então a circuncisão também era um tipo de operação, né? Era um procedimento que não era proibido fazer no sábado, que dirá cura. Então nunca foi proibido curar no sábado. Então de onde que os evangelistas tiraram isso? Eu não sei. É só uma tentativa de demonizar o sábado dos judeus. Mas isso aqui, ó, não é verdade. Se não é verdade, logo é uma mentira. E por fim, João 5,46. Se cresceis em Moisés, havereis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Esse versículo aqui, pessoal, tem um outro também aqui de João. Eu não vou lembrar aqui de cabeça qual, acho que eu não anotei. Que Jesus fala assim: Abraão exultou por ver o meu dia, em João 8, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, que é na parte que ele está discutindo sobre Abraão. Aqui ele fala que Moisés escreveu sobre ele. Aqui, João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. E aqui em João 5 ele fala que Moisés escreveu sobre ele. Aqui nós temos um probleminha aqui, pessoal. A concepção messiânica dos judeus, ela só surge na Babilônia. Antes da Babilônia, você não tem nenhum escrito na Bíblia hebraica que se refira a Messias. Porque os judeus não tinham a menor pretensão de ter o Messias e nem sabiam que era isso. Até porque Messias é um termo genérico, né? Quem é ungido por Deus. Agora o Messias, Salvador, isso aí não tinha concepção. Até porque os judeus não estavam sofrendo nada que pudesse necessitar de um Messias, de um Salvador. Então a concepção messiânica ela surge na Babilônia, quando eles são levados lá cativeiros, lá para Nabucodonosor. O que João nega, né? Ele falou que eles nunca foram servos de ninguém, mas eles foram sim. E lá que eles começam a sonhar em ter de volta o reino de Israel, restaurado, ter o templo, as ovelhas perdidas de volta e um período de paz. E aí que surgem os escritos e profecias messiânicas. Então, primeiro, Moisés nunca escreveu sobre Jesus, pessoal. O que Moisés trouxe foi a Torá. Torá, que a gente chama de lei, seria ensinamento, né? Mas o que Moisés trouxe, segundo a Bíblia, foi a Torá. A Torá não fala de Jesus em nenhum versículo, não tinha nem como. Moisés já estava ali na posição de um guia do povo, né? De um libertador. Então Moisés não escreveu de nenhum Messias. Se alguém puder dizer onde que Moisés escreveu de Jesus, coloque nos comentários que eu faço um outro vídeo analisando e provando que Moisés nunca falou de Messias. Segundo, Abraão nunca exultou para ver o dia de Jesus. Abraão nem sabia o que era o Messias. Abraão só é o pai de um povo, é um patriarca. Não tem como Abraão ter exultado para ver o Messias. Isso é tão contraditório que alguns cristãos eles pegam aquela passagem de Abraão, que ele recebe a visita de 3 homens, eles falam que ali Abraão está vendo a Trindade. Ué, se Abraão já estava ali vendo uma suposta Trindade, para que ele ia exultar para ver o dia de Jesus se ele estava vendo Jesus ali? Vocês notaram que não bate a matemática? 2 mais 2 ali não bate? Então aqui são 2 mentirinhas. Antes da Babilônia, os judeus não tinham perspectiva messiânica. Tá? A perspectiva de ter o Messias começa quando eles estão cativos na Babilônia. O que o Evangelho de João nega e mente. Fala que eles nunca foram servos de ninguém. Tá? Então são as mentirinhas aqui do Evangelho de João. Que Moisés escreveu sobre Jesus, que Abraão sonhou com um dia de ver Jesus, que os judeus nunca foram servos de ninguém, que Jesus ensinava ali na casa do tesouro. A casa do tesouro é um lugar para guardar mantimentos, dízimo. A troco de que Jesus ia estar ensinando na casa do tesouro, sendo que não era nem permitido a uma pessoa comum, a não ser os sacerdotes. Ah, Madinha, mas Jesus é o sacerdote eterno, segundo Melquisedeque. Isso segundo Melquisedeque. O próprio autor de Hebreus fala, se Jesus estivesse na terra, ele não seria sacerdote. Então, como explicar essas mentirinhas aqui no Evangelho de João? Complicou, né, pessoal? E as pessoas tomam isso como verdade absoluta. Acham que realmente é inspirado pelo Espírito Santo, acham que é divino. E acha que isso aqui é uma verdade absoluta. Aí o mesmo Evangelho de João fala que Jesus é igual ao Pai. Pronto, surgiu uma religião inteira. Complicado, né? Bom, eu vou encerrar aqui o vídeo, pessoal. Está passando uma outra sirene aí. Quem puder dar um like aí no vídeo, eu sei que é chato lembrar e pedir em todos os vídeos, tá? Mas é isso que ajuda a aumentar a atividade do vídeo, aumentar o alcance. É engajamento, like, atividade, comentário, tudo isso ajuda, tá bom? Comente aí o que você achou. E aquelas pessoas que vêm xingar e reclamar, responda essas perguntas aqui. O Érico falou que ia me refutar essa semana. Responde aí, Érico. Como é que Jesus estava na casa do tesouro ensinando uma multidão? Se ela era só um lugar para guardar os alimentos. E só era permitido aos sacerdotes entrar ali. Como é que os judeus nunca foram servos de ninguém? Quando que Moisés escreveu sobre Jesus? Quando que Abraão exultou em ver o Messias?
São essas perguntas do vídeo, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.